não só com o que ele dizia, mas com o que ele fazia, com a quantidade de pessoas que iam sendo curadas de todos os males. E, por último, aqui, no contexto que antecede a sequência que dizia entrando Jesus em Cafarnaum, significando dizer que ele estava até então nos últimos momentos, ou naquele dia, ou nos últimos 2 dias, do lado de fora da cidade, mas nas imediações imediatas, de modo que, claro, toda imediação é imediata, por isso é uma imediação, é um pleonasmo vicioso, mas pessoas que estavam na cidade e que iam ver Jesus nas imediações, assistiram, todas elas, provavelmente, a cura daquele leproso. E o modo como Jesus curou o leproso, que também foi uma coisa instantânea, de um compadecimento louco. Porque ninguém pegava num leproso, ninguém metia a mão nas chagas de um leproso. Mas esse chega e, de joelhos, diz a Jesus: se quiseres, tu podes purificar-me. Ele veio cheio de fé, ele não podia se autopurificar, mas ele sabia que, se Jesus quisesse, Jesus tinha o poder de purificá-lo. E é uma história linda. Vem o cara que não se aproxima de ninguém, que era proibido, e vem cheio de pus, de pedaços quebrados, com aquela vermelhidão absoluta da lepra, quando ela vai se abrindo logo depois em feridas, vai arrebentando as extremidades do pé, da mão, dos cotovelos, vai ferindo, vai perdendo falanges. Era um caso, como todo caso de lepra adiantada, e naquele tempo toda a lepra evoluía para uma condição difícil, com raras exceções, e colocava o indivíduo fora da família, fora do contexto social, fora de tudo. E o homem chega e se ajoelha e diz: se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, meteu a mão na ferida do homem, no pus, nas chagas. Primeiro ele mete a mão, depois ele fala. A ação tem que preceder a falação, a pregação, o discurso, o que quer que seja. Primeiro vêm os atos, as demonstrações, vêm os aplicativos. Depois que a gente aplica, depois que a gente pega, depois que a gente mete a mão, a palavra que a gente fala já vem autorizada pelos atos que a gente pratica na vida, de modo que ele não precisou nem defender o leproso, defender o toque no leproso, discutir uma teologia do toque no leproso, não. Ele enfiou a mão, ele patolou, ele se melou, ele se encheu de pus, atolou a mão na carne ferida e disse: eu quero. Tu perguntaste se eu quero? Olha só como é que eu quero. A gente diz o que a gente quer com atos. Depois, eventualmente, a gente explica com palavras, mas primeiro com atos. Se eu quero, pá! Pá! Se eu quero, pá! E aí, depois de tocá-lo, ele diz: fica limpo. Fica limpo. E ao dizer isso, profundamente compadecido. É uma compaixão profunda que tem que nos levar aos atos absurdos. Porque chegar perto de um leproso era uma violação do Levítico.
dos mandamentos do Velho Testamento. O leproso tinha que ficar fora do arraial, o leproso não podia ter convívio social, o leproso era um ser não só infectado, assim considerado, mas era um ente abominável, que carregava em si uma simbolização do pecado, uma expressão da maldição divina sobre ele. Essa era a teologia que recaía sobre o leproso, fazia dele um pária, como os nossos párias contemporâneos, naqueles dias, era o leproso. Então, primeiro vem a compaixão, segundo vem o ato de tocar, de meter a mão, terceiro vem a palavra que diz, eu quero, fica limpo. E aí o que se segue é que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Eu acho interessante é que lhe desapareceu. Desapareceu primeiro para ele. Lhe desapareceu a lepra. A lepra ficou curada depois que ela desapareceu para ele. Lhe desapareceu a lepra. Todas essas lepras só são curadas quando elas primeiro desaparecem para nós. Quando você se vê limpo de toda lepra, de todo pecado, de toda culpa, de toda maldição designada, tudo isso feito pela compaixão manifesta no toque e na palavra que corrobora o toque da compaixão, que se identifica, que se solidariza, que se faz um com o leproso. Ele, não tendo nenhuma lepra, se fez um com o leproso. Levou a lepra do leproso. E o leproso se viu curado. Lhe desapareceu a lepra. E aí, no mesmo instante, ele começa a procurar sinais e já não os encontra. Eles desapareceram, ele se viu curado. Essa é a primeira coisa. A gente tem que se saber curado, limpo, perdoado pela compaixão e pelo ato de Jesus. O ato supremo está na cruz, em favor de todos os leprosos, de todas as eras e de todas as épocas. Ele quer purificá-los. Se tu quiseres, tu podes. Eu quero. Aquele leproso e qualquer outro que sofra de qualquer outra lepra, apelidada de qualquer outro nome, em qualquer outro tempo, e você pode escolher as lepras contemporâneas, e existem milhões de leprosos ouvindo a palavra dele, vindo, se ajoelhando diante dele e dizendo, eu sei que se tu quiseres, contra a religião, contra a interpretação, contra a teologia, contra a doutrinação, contra o que pensam os homens, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, tocou nele e depois falou a ele, eu quero ficar limpo, fica limpo. E ele, no mesmo instante, olha que coisa linda, ele, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. É o que vem na sequência. Desapareceu para ele e depois ele ficou limpo de tudo. Mas a primeira coisa é a gente tomar posse para a gente. Eu estou limpo. E quando eu tomo posse para mim, o processo inteiro se torna objetivo e vai crescendo, instantaneamente se manifestando em mim, e a partir de mim, do meu olhar, vai se estendendo para tudo e para todos. E aí, Jesus fez a ele uma veemente advertência de que não fosse contar para ninguém, o despediu, dizendo, não fales isso para ninguém, não vamos criar problemas aqui,
a religião vê isso como uma violação da lei, e do ponto de vista da lei estrita, literalista, de Moisés, é uma violação daqueles mandamentos de observância. Eu não vou me lavar para me purificar segundo a lei, daqui já vou entrar sem banho purificatório. Então vai, se apresente lá em Jerusalém ao sacerdote e deixe eles ficarem perplexos, ofereça o que a lei determina como um sacrifício. E quando eles perguntarem como foi isso, tu dás testemunho ao povo, lá dentro desse ambiente. Dá testemunho ao povo do que foi que te aconteceu, para que isso sirva de testemunho ao povo, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora das cidades, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele, e aí depois, dias depois, entrou Jesus de novo em Jerusalém. E aí acontece a história que eu contei, que é uma história de amor, que, na minha maneira de ver, nada acontece assim, porque 4 amigos sonharam o mesmo sonho. Às vezes acontece, mas não é assim todo dia. Na maioria das vezes, eles viram o que Jesus fez e como Jesus fazia. Eles perceberam a compaixão de Jesus. E eles viram que Jesus não tinha quiprocó legalista, não havia nenhum tipo de burocracia da lei de Moisés, nem de cerimonialismos, não havia nada disso, ele partia de uma para outra. E nada se interpunha entre um ato e outro ato. Nenhum Moisés, nenhuma lei de Moisés tinha o poder de parar o fluxo da cura. Essas mãos não precisavam de purificação, segundo a lei de Moisés, para se estenderem de novo e curar outra pessoa. E aí, animados, eles vão e pegam um amigo que jazia enfermo há anos, provavelmente um cara que tenha andado, que tenha tido a capacidade de locomoção, de mobilização anteriormente. Por alguma razão que eles não conseguiam compreender, o indivíduo foi entrando em estado de paralisia. Pode ter tido uma causa de natureza semelhante ao que acontece hoje em dia em fenômenos como o ELA, que vai atrofiando gradativamente o indivíduo até paralisar toda a sua musculatura. E é fatal. Naqueles dias devia ser algo absolutamente fatal, ou então qualquer outro tipo de paralisia. Podia ter sido até uma histeria decorrente de culpa. No passado havia muita gente que entrava em estado de paralisia por histeria culposa e culpa histérica, de males que faziam, e aí, gradativamente, a mente os ia proibindo de viver. E o cara entrava numa prisão psicológica particular, e com a imobilidade, ele acabava se paralisando, se atrofiando, perdendo toda a musculatura, e, de fato, depois de algum tempo, se tornava completamente incapacitado. Pode ter sido qualquer coisa, provavelmente alguma coisa que tivesse a ver com culpa, com sentimento de culpa, com a perturbação culposa. Eu digo isso pelo que vem a seguir. Mas os amigos chegaram empolgados e disseram: olha, os teus dias de molestamento acabaram. Vamos lá. E pegaram o amigo e carregaram a cama, a maca,
Levaram até lá a maca, aquelas macas do primeiro século, feitas e afofadas com muito feno amarrado, para que o indivíduo tivesse alguma maciez. Como eu mesmo ainda usei muitos colchões de palha mesmo, de feno, no passado, no Amazonas. No interior do Amazonas, todo mundo dorme em rede, mas quem quer que tivesse uma cama era de palha, porque era o material do qual dispunham para amaciar as costas, que iam ficando todas cheias de escaras, de feridas, de machucaduras. Imagina, passar anos naquele estado, no primeiro século, o desconforto que era, como era ferida sobre ferida, além da impotência naquele estado de paralisia muscular. O fato é que ele é levado e quando chegam lá, ninguém se condói da situação, nem fora e nem dentro da casa. Dentro da casa tinha um monte de gente sentada em bancos, estavam lá só para observar, para secar Jesus com ódio e espírito perverso, como esses que são protagonistas e personagens dessa história, os escribas presentes lá. Também havia outros que estavam por curiosidade, sem falar no pessoal que habitava a própria casa. As casas eram pequeníssimas. Pequeníssimas. A minha casa devia ser umas 4, 5 vezes, se eu contar com o segundo andar, umas 7, 8 vezes maior do que a casa, provavelmente, onde eles estavam. Era um cômodo de uma sala ínfima, de paredes de pedra grossa. E atrás, quartinhos mínimos, poucos e mínimos. O resto era vizinho, era comum. Então, quando eles chegam lá, do lado de dentro está socado. Nos quartos, na pequena sala, os escribas dentro da sala, com a influência deles de dizer chega para lá, nós chegamos. E os guarda-costas na frente, abre, que tem gente de Jerusalém aqui. Aí cadeiras para eles sentarem, e Jesus nem aí. Aí chegam os homens, os 4 homens com um amigo, e tentam enfiar pelo caminho normal uma entrada para junto de Jesus e não encontram uma entrada pela porta natural para dentro da sala. Então eles pensaram o seguinte: se a gente não entra pela porta, a gente abre um buraco no telhado. Mas o que interessa não são as parcimônias, nem as etiquetas, nem as opiniões. Nós estamos lidando com aquele que mete a mão na chaga do leproso. Para ele não há censura. Ele sabe o que é responder compassivamente ao desespero humano. E ele se compadecerá da dor do nosso amigo e da nossa angústia de introduzir o nosso amigo ao lugar da misericórdia, da graça e da cura. E aí eles sobem, eles fazem o impensável. Eles invadem a propriedade privada. A propriedade privada é privada hoje tanto quanto era privada naqueles dias. Ninguém destelhava a casa de ninguém, especialmente se esse alguém fosse Pedro, da casa dele, que era uma figura enfrentadora, turrão, difícil, que todo mundo conhecia. Mas eles abriram o telhado, e não era telhado como o daqui de casa, que você vai tirando telha a telha, não. Eram coberturas também de palha com barro. Estrutura de madeira por debaixo, como a gente ainda tem no Nordeste, em alguns lugares, onde se põe palha, barro e depois palha em cima, para não haver goteira para baixo. Ninguém destelha, ali você só abre rombos, você abre buracos,
Não dá para dizer, depois eu ponho as telhas de volta. Não, é um arrombamento. E tinha que ser um grande arrombamento para poder caber uma maca com um homem. Essa maca devia ter pelo menos 1,65 m, 1,70 m de extensão, 1,10 m de largura. E eles abrem esse buraco na casa de alguém, talvez Pedro, e descem o amigo amarrado em cordas, vão baixando. O buraco era tão grande que Jesus olhou de baixo quando começou a cair barro, porque antes do homem descer foi um derrame de barro, de poeira, de palha, foi uma sujeira. Os mais granfinos de Jerusalém, os escribas, estavam dizendo, ixi, que nojeira, que coisa mais antiquada, que gente não civilizada, só podia ser na Galiléia, que loucura. Não diziam, mas pensavam. E era enorme o buraco. E desce aquele homem baixado por cordas, e Jesus olha, vê 4 rostos baixando o indivíduo. Era uma ação de amor fraterno, de paixão fraterna. E quando o amor está presente, as etiquetas caem, as éticas que não são nem éticas, são etiquetas, desaparecem. O que está aqui em vigor é a ética da vida contra a etiqueta da propriedade privada. No tempo dos militares, eu preguei muito nesse texto, falando da ética da vida contra a ética do latifúndio, das propriedades privadas, assim feitas privadas por arbítrios que não tinham nada a ver com direitos reais e adquiridos, e 1 trilhão de outras coisas do mesmo gênero. Mas aqui hoje, a minha ênfase é no choque entre a etiqueta e a ética que aparece nesse texto. A etiqueta dizia que não se fazia isso na casa de ninguém, por nenhuma razão desse mundo. E a ética diz que para salvar uma vida a gente arromba qualquer telhado. Qualquer arrombamento está explicado. Qualquer buraco para salvar uma vida está justificado, porque é um buraco a menos para sepultar vidas. O Evangelho abre buracos nos telhados para salvar a abertura de buracos para sepultar pessoas. No Evangelho, a vida tem primazia sobre tudo, sobre o sábado, sobre qualquer lei, sobre qualquer purismo cerimonialista, sobre qualquer que fosse a etiqueta dos rabinos, sobre qualquer que fosse o acordo religioso. No Evangelho, salvar vidas vem antes de qualquer tentativa de criar uma ortodoxia que não priorize a vida. Qualquer ortodoxia que não coloque a vida em primeiro lugar não é ortodoxia. Falta a ortopraxia do amor que pega com compaixão, para que depois haja uma ortodoxia que seja validada pela prática da compaixão, pela ortopraxia, pela prática que faz silenciar a necessidade de argumentação, de explicação. O que você tem aqui é o silêncio das argumentações, das etiquetas teológicas, das etiquetas doutrinárias, das etiquetas religiosas, das etiquetas dos senhores do saber, dos seus modus operandi, que são esmagados pelo buraco. O amor abre um buraco e baixa o necessitado
E são pessoas ajudando gente miserabilizada. E aí, para Jesus, está tudo normal. Para Jesus, é assim mesmo. Era o melhor caminho. Abriram um buraco no lugar onde ele estava. Tem outros textos, em Mateus diz, Mateus é mais elegante. Mateus diz que eles fizeram uma abertura, e aqui Marcos também, fazendo uma abertura. Tem que ter abertura para salvar necessitados. Tem que ter a abertura da compaixão, a abertura do amor, a abertura da misericórdia. Porque quem abriu esse buraco aqui foi o amor, a compaixão e a misericórdia. Foi a mesma compaixão que enfiou a mão nas chagas do leproso. Foi a mesma misericórdia que nunca fugiu de tocar e de abraçar os que ninguém queria tocar nem abraçar, aqueles que a religião dizia que estavam naquela condição por culpa própria. Jesus não quis saber nunca da culpa de ninguém. A pergunta, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego, não obteve jamais uma explicação do tipo que tenta trazer alguma forma de fórmula metafísica para o problema do mal. Em Jesus, o problema do mal é tratado com bem, com amor, com misericórdia, com graça. O problema do mal só continua enquanto não é enfrentado pelo amor humano, fraterno, generoso, que acolhe, que abre buracos, que faz abertura, que insere, que privilegia, que põe na frente, que coloca diante de Jesus, sem querer saber o que os escribas estão pensando, nem fariseu, nem religioso, nem o dono da casa, nem a propriedade privada, nem nada, nem a Constituição. Entra na frente, é amor, é salvação. Se o Evangelho pedir permissão para o que quer que seja, ele já não é Evangelho. Se o Evangelho depender das bênçãos do que quer que seja para ser Evangelho de boa nova, de libertação, de desagrilhoamento, de livramento de qualquer ser humano da sua condição de aprisionamento, de angústia culposa, então ele não é Evangelho. E não é de Jesus. Se ele precisar primeiro consultar um conselho de escribas, se precisar primeiro recorrer à opinião dos estudiosos, se precisar de qualquer coisa que venha antes da dor humana, da dor de gente, da dor de um amigo, da dor de um sofrido, da dor daquele a quem eu enxergo, se o Evangelho precisar de qualquer convalidação, ele não é Evangelho. Se ele precisar do aval da ortodoxia, da sã doutrina, ou do que quer que você chame, ele não é Evangelho. Ele rompe com tudo. O sábado tem que virar dia de cura. Qualquer dia é dia de misericórdia. Qualquer mesa é mesa para se perdoar uma pecadora que chora aos pés de quem pode acolhê-la. Qualquer lugar é lugar para ressuscitar mortos. Não se tem que pedir alvará. O reino de Deus não pede alvarás, não pede licença. Ele anda compulsivamente na direção da salvação, da libertação, do desagrilhoamento da vida. Em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o tema. E aí Jesus olha para o homem e diz o texto, vendo-lhes a fé dos amigos. E essa fé que coletivamente se irmanara em torno de uma conclusão, esse que mete a mão na chaga de leprosos, que se suja com o pus da maldição e não vai tomar banho de purificação,
esse é capaz de enxergar o nosso amigo. É capaz de enxergar o amigo e não o buraco. Porque muita gente, o pessoal de baixo, enxergava o buraco e não o ser humano. Esses amigos entenderam que Jesus enxergaria o ser humano, ao invés de enxergar o buraco. O buraco estava a serviço. Ainda que eles tivessem que trabalhar uma semana para recuperar aquele telhado, era bobagem. E a conversa ficaria para depois. A conversa inicial era o silêncio de quem abria o buraco e baixava o amigo. E Jesus leu esse evangelho. Jesus leu essa escritura sagrada nos atos desses homens. Jesus leu Isaías nas ações desses homens. Estão ajudando o seu próximo. Estão dizendo a ele ser forte. Que estão baixando, que estão sendo um refúgio contra a tempestade, um abrigo contra o vento. Estão sendo como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Estão sendo como o rebentar de ribeiros no meio da caatinga. Ele vê a graça que emana desses homens, por isso se diz, vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, dos 4 e do homem que se deixava arriar. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, para um homem provavelmente mais velho do que ele, filho. O Evangelho também irmana todos nós e coloca no coração de todo aquele que ama um sentimento paterno, um sentimento materno, um sentimento de família, um sentimento de identificação como se fossem com os nossos filhos. Pelo menos em mim, o Evangelho tem feito isso desde que eu sou um rapaz de 18 anos, me sentindo um velho de coragem no Evangelho, que mesmo antes de eu conseguir dizer filho, porque eu não queria que ninguém me achasse boçal, mas no meu coração eu sentia assim, como se fosse um filho. Podia ser um senhor idoso, mas o Evangelho carrega esse vínculo mais internurado, que chama para dentro do lugar mais recôndito do ser da gente, da casa da gente, da família da gente. Filho, os teus pecados estão perdoados. É o que me leva a crer que o que colocou aquele homem naquele estado foi um acúmulo culposo de muitos anos atrás, que se somatizou nesse nível da paralisia geral do indivíduo. Aí Jesus, que em vários casos ele diz, estão perdoados os teus pecados, a tua fé te salvou, para quem estava buscando uma cura, como a mulher do fluxo, e ouve dele isso. A gente também não sabe o quanto a hemorragia daquela mulher possa ter sido produzida por sentimentos culposos, por traição, por adultério. Isso acontece até hoje, quantas vezes? A mente tem a sua maneira de se expressar, de gritar. Mas não são em todos os casos que ele diz os teus pecados estão perdoados. Por exemplo, aqui para o leproso, a quem a religião certamente demandaria dele que ele dissesse para um leproso que era um amaldiçoado, estão perdoados os teus pecados, se fosse o caso, ou vai buscar perdão dos pecados, depois vem aqui. Ele não diz nada. Ele só fala em oferecer um sacrifício conforme a lei de Moisés, que era uma coisa bem simples, esse cerimonial, para servir de testemunho e para dar testemunho ao povo. Mas ele não toca em assunto de pecado com o leproso.
Já bastava a chaga do homem. Mas aqui provavelmente existe uma condição de culpa na raiz dessa debilitação. Pode ter sido. Eu não estou afirmando absolutamente que foi, embora todos nós não passemos de pecadores. E quem não se entender nessa condição está cego de todas as cegueiras possíveis. Mas o fato é que ele diz: os teus pecados estão perdoados. E é isso que suscita o debate teológico, que acontece em silêncio, porque para haver debates teológicos não precisa haver gritos teológicos. Basta ver os arrazoados antagônicos. Você olha de longe e você vê a escritura do ódio na cara das pessoas, embora elas não estejam dizendo nada, você vê. E Jesus leu a escritura que havia neles. A escritura que havia neles era aquela escritura de maldição: maldito seja, blasfemo. O que Jesus leu foi o Levítico em estado de apedrejamento. O que Jesus viu foi aquele sentimento homicida que se antagoniza contra a misericórdia, contra a compaixão divina. O que Jesus viu foi esse acumulado de antagonismos, de perversidades que eram tão intensas que eles não precisavam falar porque estava tudo dito. E Jesus, no seu espírito, viu o que estava escrito. Quais eram as escrituras sagradas dessa Bíblia de Satanás, que preferia ver gente aleijada do que curada, e que não se admirava com a intenção humana de colocar ninguém na presença de um outro que poderia eventualmente ajudar ou favorecer ou facilitar a vida dele. Não. Na mesma hora, eles olharam um para o outro e disseram: esse cara é um blasfemo, é um blasfemo. É um blasfemo. É um blasfemo. Olha ele dizendo: estão perdoados os teus pecados, meu filho. Aí Jesus, sabendo o que lhes passava na mente e no coração, voltou-se para eles e perguntou: me digam, o que é mais difícil? Do nada. Para quem estava ali, os escribas não tinham dito nada, Jesus apenas sabia tudo sobre eles e conhecia a escritura das maldições no coração deles, das edições da escritura que eles faziam, selecionando os textos de desgraça sobre a vida humana. Jesus, conhecendo-lhes toda essa lavratura de escritura de maldição e perversidade, sem que tivesse havido um som, só o da voz de Jesus dizendo ao homem: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele ouve o silêncio gritante dos religiosos escribas que diziam: blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Ele viu a alteração da face, a palidez, as mãos apertadas, os dedos se enfiando nas carnes, a vontade raivosa, calada dentro de uma casa estranha. E Jesus, então, apenas diz a eles: me digam, o que é mais fácil? Dizer a este paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Ou dizer a ele: estão perdoados os seus pecados?
olhem bem para mim, mas para que vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, me olhem. E ele se volta para o paralítico e diz: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo instante, o homem se viu curado e se pôs em pé, e tomando o leito, obedeceu absolutamente a Jesus. Saiu carregando o leito, ele entrou pelo telhado e saiu pela porta. Ele entrou amarrado e saiu libertado. Ele entrou sendo carregado e saiu carregando o leito. E foi tudo evangelho. A gente chega amarrado e sai livre. Livre. E o povo todo olhando aquilo deu glória a Deus, porque disse: a gente nunca viu nada igual. Nem nós, né? Nada igual. Agora, tem muita gente que fica chocada com tudo o tempo todo. Quando o cara é treinado no treinamento dos escribas e fariseus, toda a palavra de misericórdia, toda a palavra de generosidade, toda a palavra de inclusão, toda a palavra de perdão é blasfêmia. Eu, por exemplo, deixo esses caras que estão por aí em estado de ódio, porque, em nome de Jesus, eu pratico o Evangelho, em que se diz: recebei o Espírito Santo. Jesus ressuscitado soprou sobre ele e disse que, se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu também vejo João, que estava presente naquele dia da ressurreição, quando Jesus disse isso, repetir na sua primeira epístola que, se nós virmos alguém pecando, e pecar não para a morte, ou seja, alguém que peque sem que o pecado dela seja um pecado que produza destruições coletivas, seja um pecado que tenha a ver com o mal que a pessoa faz a si mesma, e não com o mal que ela faz a outros. No meio religioso, o pecado que contra é o pecado que o cara faz a si mesmo. O pecado que se faz e que muitos fazem a outros, os pecados coletivos que decorrem das leis injustas, das atitudes de juízo, das palavras que coletivizam desgraças, que amaldiçoam populações de gente estranha e diferente, isso aí não é nada. O religioso só vê o pecado que o indivíduo peca contra si mesmo, que é justamente aquele pecado que João diz que, se eu vir o meu irmão fazendo, que eu rogue por ele, e os seus pecados serão perdoados. Porque é preciso que todos saibam que o Filho do Homem, Jesus, deu também aos filhos dos homens poder para perdoar pecados que pessoas praticam contra elas próprias. Então eu não tenho nenhum problema de ver gente que chega arrebentada, chorando, quebrada, sofrida, amaldiçoada por todos, marginalizados de tudo. Eu não tenho nenhum problema de olhar com compaixão, de ver a dor de gente que está abrindo buracos para ver se chega aonde nós estamos, porque não somos nem nós que chegamos a eles, são eles que estão nos procurando. E eu não tenho problema, eu boto a mão na cabeça, eu enfio, patolo a mão no peito do leproso, boto mesmo a mão na cabeça de pecadores de todos os tipos, porque sou eu um pecador perdoado pelo Filho do Homem, estendendo a mesma graça.
Assim como Deus em Cristo nos perdoou os pecados, assim também perdoemos nós os pecados dos outros, não apenas aqueles que eles fizeram contra nós, o que é muito óbvio e muito tolo, muito do primário da fé. A gente começa de fato a entender o perdão quando a gente começa a orar e perdoar o pecado do irmão que não fez nada contra a gente. Mas é um irmão que não se comporta do mesmo modo, que tem outra deficiência, que carrega outras dificuldades, que chora e sofre por ser do jeito que é, gostaria de não ser, mas não conseguiu ainda, talvez não consiga jamais, porque é assim que ele é mesmo, e o modo que ele, como ele é, no máximo, se fizer algum mal, fará a si próprio, não fará mal a ninguém, não está fazendo apologia do seu próprio engano, então eu não tenho nenhum problema de dizer, filho, quando eu vejo nos olhos essa angústia, eu não tenho ninguém, nem diabo, nem concílio, nem a reunião de todos os que digam, Caio, se você tem alguma consideração por mim, não faça mais assim, não vai adiantar nada. Porque eu fiz, eu faço e eu farei até morrer. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu só não sei reter pecados de ninguém. Eu só sei perdoar pecados, eu não sei reter. Não me sinto com capacidade de reter, porque não me sinto com capacidade de separar o joio do trigo. Então, se eu tiver que ser julgado, que eu seja julgado por perdoar pecados. Por orar por aqueles que pecaram, não contra a vida humana, não contra a morte, não em favor da morte, não contra a coletividade, pecando esses pecados para a morte. E aí eu digo hoje, aqui e agora, para aquele que esteja me ouvindo, para aquela que esteja me ouvindo aqui ao vivo, ou os muitos e muitos que vão ouvir no curso das horas, dos dias, dos meses e dos anos. E a palavra se reatualiza, onde quer que ela chegue, ela fica nova outra vez. E eu digo a esses, filho, estão perdoados os teus pecados. E aquilo que te condicionou a uma existência de paralisia, eu te digo agora, em nome daquele que me perdoou, em nome daquele que nos perdoa, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai viver. Vai viver. Ninguém mais